vou, mas porque vos falei estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, eu lhes digo a verdade, é melhor para vós que eu vá embora, porque se eu não for, o advogado, o Paráclito, não virá para vós, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Quando o advogado, o Paráclito vier, ele vai desmascarar o mundo, mostrando quem é pecador, quem é justo e quem é o condenado. Aqueles que não acreditaram, quem é justo sou eu, mas vocês me verão, porque eu vou para o Pai, e o Pai vos enviará o Espírito da verdade. Ele vos ensinará todas as coisas. Para ontem, hoje e sempre, palavra da salvação. Podem sentar um minutinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Divino Espírito Santo. Chegamos na grande noite. Tudo o que aconteceu até agora foi para como que preparar a terra para que a semente pudesse ser fecundada nela. Ou seja, preparar o nosso coração, esvaziá-lo de tudo aquilo que porventura poderia nos preocupar, nos tirar a concentração, nos deixar indignos de receber a graça, a efusão do Espírito Santo. Eu particularmente sou apaixonado pela noite de hoje. Sou apaixonado, é o tema que eu mais gosto de falar. O Espírito Santo, meu grande amigo, é o protagonista da história da salvação da igreja, é o protagonista da história da minha salvação em particular. Desde a minha crisma, quando eu me preparava para receber o Espírito Santo, quando o catequista ia ensinando que o Espírito Santo é o nosso melhor amigo, é o doce hóspede na alma, quando ele ia explicando que o Espírito Santo na Bíblia é representado pela água, sacia a sede, lava, purifica. O Espírito Santo é representado pelo fogo, queima, transforma, aquece os corações. O Espírito Santo representado na Bíblia por vento, ou seja, por onde ele passa, nada fica no lugar, ele nos move para frente. O Espírito Santo, representado na Bíblia por uma pomba, desceu sobre Jesus no formato deste pássaro, deste animal, mostrando a leveza, a suavidade, a tranquilidade. Tudo isso é o Espírito Santo. Eu me preparava para a crisma e o catequista explicava que o Espírito Santo é aquele que concede os 7 dons: sabedoria, entendimento, fortaleza, temor de Deus, piedade, conselho, ciência e tantos outros dons. Mas acima de tudo o dom do amor, porque o Espírito Santo é o amor que existe entre Deus Pai e Jesus Cristo, seu Filho amado. É este Espírito que é derramado em todos os corações. Este Espírito que desceu sobre Jesus Cristo, que o moveu, que o fez fazer prodígios e milagres. Este Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Este Espírito Santo que Jesus prometeu no Evangelho de hoje: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Vou enviar o Paráclito, que significa advogado, aquele que vem em auxílio de vossa causa, que vai advogar em favor de vós, que vai vir em auxílio de vossa fraqueza para vos fortalecer. Esse Espírito que Ele prometeu, quando vocês estiverem passando por um momento difícil, quando tiverem que falar alguma coisa, fazer algo, que não tenham medo, porque o Espírito Santo vem e falará por vós. E de fato, esse Espírito Santo, desde o Antigo Testamento, vem, como eu dizia, o protagonista da história, vem fazendo a história acontecer. Como eu dizia, me preparava para a crisma, o catequista ia explicando e eu ia ficando curioso. Nossa, receber o Espírito Santo pela imposição de um sucessor, das mãos de um sucessor dos apóstolos, o bispo, deve ser algo fantástico. Mas antes mesmo do curso de crisma terminar, num retiro que houve, eu já fui fisgado pelo Espírito Santo. Eu já fui batizado, mergulhado no Espírito Santo. Tudo aquilo que a gente recebe no sacramento, o sacramento do batismo, o sacramento da crisma, ou seja, a ação do Espírito Santo, quando se faz um momento como esse, num momento de graça de Deus, a gente chama de batismo do Espírito Santo. Na verdade, é uma tomada de consciência do que nós recebemos no batismo. É uma tomada de consciência dos dons do Espírito Santo que já habitam em nós. É como que uma libertação, é como que abrir a porta para que esses dons possam agir em nós. O ideal seria que só pela crisma, pela catequese que se dá, as pessoas já tivessem esta consciência. Mas sabemos que tem que estar com o celular desligado, meu Deus. Eu vou orar para Deus queimar teu celular. Joga essa porcaria agora, está atrapalhando. Desliga isso.
Ainda mais falando do Espírito Santo, se não for Ele querendo se comunicar conosco, nada mais pode estar. Agora tem que estar totalmente conectado a Deus, porque qualquer coisinha desconcentrando pode impedir esta ação. Você pode estar desconcentrado, se estiver desconcentrado, o Espírito Santo passa a batismo. É exatamente isso que eu estava a falar. Muitas pessoas fazem as catequeses, mas não se concentram como deveria, como seria o ideal. Talvez não conseguem captar toda a força. Esse captar a força, esse entendimento é o batismo do Espírito Santo. É como que um lacre que se rompe dentro de nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo já pairava sobre as águas lá na criação do mundo, e foi pelo sopro do Espírito Santo que Deus deu vida ao ser humano. Nós sabemos que no Antigo Testamento, quando surgia um profeta, era por obra do Espírito Santo. O profeta era tomado por esse Espírito e falava coisas maravilhosas, fazia prodígios. Nós sabemos que Moisés foi movido também pelo Espírito Santo. Josué, da mesma forma, foi o Espírito Santo que o fez discernir a vontade de Deus. Essa força é impressionante. Esta força que veio sobre Maria, o anjo anunciou: não tenhas medo, Maria. O Espírito Santo virá sobre ti, te cobrirá com a sua força e vai gerar no teu ventre, então, a salvação para a humanidade. Ouvimos aqui no Antigo Testamento a profecia de Ezequiel. Ezequiel se depara com uma humanidade morta, uma humanidade sem vida, sem ânimo, sem força, sem ética, sem caráter. E a visão que vem, que o Espírito Santo sopra no seu coração, é só parece um vale cheio de ossos secos. Parece um cemitério, para trazer para a nossa realidade mais concreta. Profetiza sobre isso. Eu não sei se Ezequiel estava vendo uma igreja do seu tempo, né? A religião do seu tempo. Eu não sei se ele estava vendo uma comunidade, se ele estava vendo uma família. A ideia era um monte de gente sem força, um monte de gente derrotada, um monte de gente sem sabor, sem ânimo, sem a alegria, sem o sentido da existência. E Deus coloca no coração de Ezequiel: profetiza, anuncia a palavra e sopra o meu espírito sobre este vale de ossos secos. Ezequiel assim o fez. Ele soprou o vento de Deus, o Espírito Santo que ele possuía no coração com ousadia, e ele viu aquela realidade se transformar. Houve um estrondo, um grande barulho, e os ossos começam a se juntar, começa a vir nervos, carne. Mas Deus falou: mas sopra de novo, volta o meu espírito. Não basta só essas pessoas estarem unidas, é necessário ter meu espírito. Ezequiel assim o fez, os ossos se juntaram, os nervos, como eu falei, a carne, enfim, e de repente as pessoas se colocam de pé, como que num grande exército, ou seja, preparadas para a grande batalha da conquista da felicidade. Trazendo para nós hoje esse texto de quase 4.000 anos atrás. Esses ossos secos podem ser a nossa família, podem ser nossa vida pessoal como um todo, pode ser uma comunidade católica, pode ser um bairro onde você mora, a sociedade brasileira. Nós podemos interpretar, se formos para um lado mais pessimista, parece um vale de ossos secos, ou seja, sem a vida ética, sem vida moral, sem solidariedade, sem fraternidade, muitas pessoas sem esperança. Tem muitas pessoas que estão vivas fisicamente, mas mortas aqui no coração. Até falávamos bastante sobre isto ontem. Então, o mandato de Deus é este: profetiza, toca o povo com o teu Espírito Santo, com o meu Espírito Santo, para que se coloque de pé, para que não desanime diante da batalha, para que possa guerrear com a vitória do amor, fazer a revolução do amor na sociedade, primeiro em sua vida particular. Interessante, depois que eu fui visitado pelo Espírito Santo, depois que eu fui tocado, eu nunca mais consegui ficar quieto, nunca mais consegui guardar isso para mim. É uma força impressionante, por mais que aconteçam coisas contrárias, essa força, essa chama que se acendeu dentro de mim jamais se apaga. E eu fui vendo no meu ministério de tantos anos que pessoas que se abrem ao Espírito Santo, acontece a mesma coisa com elas. Surge no coração delas, tal como surgiu no meu, uma paixão louca pelo bicho gente, pelo ser humano. Uma paixão louca pela palavra, de conhecer a Bíblia, de conhecer a vontade de Deus, discernir e viver a vontade de Deus, mesmo com toda a mazela humana, mesmo com toda a limitação humana. Surge no coração da pessoa que é batizada pelo Espírito Santo um interesse muito grande pelas coisas espirituais. Uma vontade de orar espontaneamente, sem se sentir obrigado para isso, mas uma necessidade interior
de conversar com Deus. Uma necessidade interior muito grande de levar Deus para os outros, de evangelizar, não de ser chato, fanático, proselitista, não, mas de levar essa salvação aos outros no sentido de deixar os outros melhores, de permitir aos outros experimentar o amor de Deus. É como que alguém que ganha um presente muito fabuloso, que desejava há muito tempo, e ela não consegue ficar com aquele presente para si mesma, mas ela tem que mostrar para todo mundo que ganhou um grande presente, a visita de Deus. No meu coração surgiu isso em muitos retiros que eu preguei, palestras, missões pelo sertão do Brasil, lá na Amazônia também. Fui levando esse espírito impressionante, dias de louvor, dias de Pentecostes, dias sobre o batismo do Espírito Santo, na espiritualidade da renovação carismática católica. Meu Deus, como eu vi pessoas, comunidades se levantarem, serem batizadas no Espírito Santo, mudarem de vida, sentirem uma alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Porque eu citava essa semana, naquele dia da Madre, uma comunidade que eu fui lá no sertão da Paraíba, muito pobre, não tinha nem asfalto, calçamento, nada na cidade, muita pobreza, mas o retiro de carnaval, uns 4 dias, deu em torno de 2.000 pessoas. Preguei os 4 dias e o último dia foi um momento como esse, a efusão do Espírito Santo. Nossa, o rosto daquelas pessoas foi transfigurado. Dava para ver a alegria, a força, dava para ver o Espírito Santo na face, no olhar, no sorriso que elas manifestavam, na maneira como dançavam, mesmo em meio àquele contexto social de seca, de miséria tão difícil. Então o Espírito Santo, ele provoca essa transformação. Ele, por onde passa, não deixa nada no lugar. Ele move o nosso interior, move nossa vida para a frente. É uma alegria falar do Espírito Santo. E eu estou tentando falar de uma forma que você possa, que eu possa tocar o teu coração de tal forma que você fique desejando, eu quero isso para mim. Se é possível experimentar fisicamente, se é possível experimentar na mente e no coração, se vai acontecer essa transformação comigo, se eu vou ser ungido com a graça da paz, se eu vou receber visão espiritual, se eu vou receber o dom do amor, se eu vou receber o desejo de conhecer as coisas de Deus, se a minha vida vai se tornar mais dinâmica, mais especial, eu quero isso para mim. É por isso que eu estou pregando, por isso que eu estou falando. O Espírito Santo que agiu sobre os apóstolos e fez com que eles fizessem coisas maravilhosas, que capacitou pescadores em grandes anunciadores da palavra de Deus. O Espírito Santo que conduz a história da igreja, já logo lá no início, no século IV, dizia, a igreja está acabando, de repente surge todo um movimento de mosteiros, de espiritualidade, revigora a igreja. Na Idade Média, naquela época sombria em que a igreja fez tantas coisas erradas, a igreja apegada ao poder, às riquezas, de repente o Espírito Santo vai lá e batiza, toca São Francisco de Assis, de uma maneira tão simples. Ele está andando, de repente olha para Jesus na figura de um mendigo, e ali o Espírito Santo como que toca o seu coração e revoluciona a vida de Francisco. Ele se tornou uma pessoa, talvez o homem mais conhecido do mundo inteiro depois de Jesus, é Francisco de Assis. Tantos discípulos, uma grande multidão que seguiram o seu exemplo. Então ele vem e chama a atenção da igreja para a dimensão da caridade. Depois, lá no século XVI, a igreja preocupada só com razão, fundar universidades, vem, o Espírito Santo toca Santo Inácio de Loyola com todo o movimento de espiritualidade, a vida mística. Já no século passado, contemporânea a nós, Madre Teresa de Calcutá, novamente chamando a atenção da igreja para a dimensão da caridade. Na década de 60, 70, muito se dizia, a igreja católica é uma raça em extinção, está se acabando. De repente o Espírito Santo elege um Papa chamado João XXIII, o Papa Sorriso, velhinho. Os cardeais já fizeram uma politicazinha para dizer, vamos botar um bem velhinho, porque o que a gente quer não está pronto ainda, e esse velhinho não vai fazer muita coisa. O velhinho foi nomeado Papa, ele abriu uma janela do Vaticano e disse, vamos deixar entrar um vento novo para arejar a igreja. Aí convocou um concílio dos bispos do mundo inteiro, cardeais, todo mundo de cabelo em pé, esse homem vai revolucionar a igreja. E de fato revolucionou. Depois dele vieram outros papas, dentre eles um muito especial, que quando era cardeal, entrou num grupo de oração da renovação carismática, um movimento que surgiu também com esse batismo do Espírito Santo. Estava lá o grupo de oração rezando,
De repente pararam de rezar porque entrou o cardeal vestido de vermelho. E o cardeal disse, não parem de rezar. Se ajoelhou e disse, imponham as mãos sobre mim. Porque a Bíblia mostra que era assim, que lá no início da igreja, as pessoas recebiam o Espírito Santo, com o toque da imposição das mãos e com a oração. Oraram por aquele cardeal, e ele virou nada mais, nada menos do que João Paulo II, hoje é declarado santo, São João Paulo II, foi um Papa que fez um bem danado para a igreja. Depois também esperava-se, com que surpresa, aparece o Papa Francisco, um homem totalmente tocado pelo Espírito Santo, que faz uma diferença danada neste mundo. Enfim, tudo isso para dizer, o Espírito Santo não está morto. O Espírito Santo é o amor de Deus. E desde o Antigo Testamento, ele vem agindo na história da humanidade. E quando menos se espera, ele manda uma rajada de vento sobre a igreja. Eu dizia, na minha vida, o tempo inteiro foi assim. Todas as missões que eu recebi eram sempre muito difíceis. Mas aí parece que é como que uma vocação mesmo, dada pelo Espírito Santo. Vai lá, profetiza tal como Ezequiel. A primeira paróquia foi humanamente falando, como eu percebi no primeiro momento que era um desastre para receber como pároco recém-informado, sem saber como ser pároco, receber 18 comunidades, 18 igrejas. Atravessando pela BR-101, dos dois lados, cada comunidades, igrejas, todas para serem reformadas, todas as igrejas falidas, não dava ninguém jovem nem pensar. O meu colega de turma, que tinha sido o primeiro pároco lá, morreu de acidente na BR, a BR muito perigosa, não era duplicada na época, e o bispo disse, vai tu mesmo, porque ninguém quer ir. E aí foi. Em dois anos a paróquia foi totalmente reestruturada, não por mérito meu, por obra do Espírito Santo. Em todas as capelas, um grupo de jovens, todas as capelas reformadas, movimento de casais. Foi uma loucura, foi um mover do Espírito fabuloso. Quando estava tudo certinho, o bispo falou, tem uma paróquia lá no centro de Floripa, que é no pé de uma favela, os padres abandonaram porque faliu a paróquia, não tem financeiramente, não dá ninguém, os drogados estão se drogando embaixo da igreja, a igreja está caindo aos pedaços. Será que tu podes assumir? Porque ela é perto daquele bairro que você foi criado, lá perto da favela do Morro do Mocotó. Eu disse, tá bom, né? Já que quem é a padroeira? Ele falou, é Santa Teresinha Menino Jesus. Eu gosto dela, é a minha padroeira, vou para lá. E fui, em 3 meses, como eu já expliquei aqui, a igreja foi demolida, construímos igreja nova, e hoje é uma referência para Florianópolis, aquela paróquia, e uma multidão vai toda semana, de tudo quanto é lugar do estado de Santa Catarina, vai até aquele lugar, porque o Espírito Santo soprou sobre aquela igreja que dava 30 pessoas. Ministério de música seria objeto de luxo, não tinha. Tinha uma senhora que puxava o canto quase morrendo. Aí o Rezê, ela morreu, aí eu... Brincadeira. Só para dar uma quebrada que o papo está muito sério, né? Mas continuou lá, se renovou também. No início ela disse, esse padre é muito chato, né? Vai tirar o meu poder. Depois ela entendeu que não era para tirar o poder, era para revestir de poder, o verdadeiro poder, o poder do Divino Espírito Santo, hein? Hoje tem o melhor ministério de música do estado de Santa Catarina, está lá naquela paróquia, e catequistas e tantas pessoas que surgiram a partir da confiança. Eu creio firmemente na obra do Espírito Santo. Cada vez que a coisa apertava ou que surgia algum problema, eu dizia, vinde Espírito Santo. Eu nunca saio de casa, nunca saio da cama sem fazer o sinal da cruz e dizer, vem Espírito Santo. Tudo na minha vida, minha irmã diz que o que eu boto a mão vira ouro, mas não é isso. O que eu confio que quem vai à frente para botar a mão é a mão de Deus, que se chama Espírito Santo. Tudo que eu faço, eu digo, o Espírito Santo vai na frente. E é impressionante. Eu testemunho mesmo, não para mérito pessoal, não, para a glória de Deus, para a glória do Espírito Santo. Tudo dá certo, tudo. Uma vez eu fui pregar um dia de Pentecostes, uma cidadezinha do interior de Santa Catarina. Era umas 3 horas de carro, fui com um seminarista. Pegamos o carro, já estávamos atrasados para chegar no início do encontro, ia ter milhares de pessoas. Começou um barulho forte no pneu do carro. Aí falei, olha, vamos ter que parar. O seminarista, vamos parar. Pensamos, mas se parar, talvez vamos atrasar demais, talvez nem cheguemos, vamos orar. Aí oramos ao Espírito Santo. O barulho parou e fomos lá. Pregamos o dia inteiro, foi maravilhoso. Eles decoraram o salão com várias pombinhas assim de isopor, penduradas no
barbante. É impressionante, era um dia calor, não tinha um pé de vento, dava para escutar o capim crescendo, de tão parado que estava. E na hora que nós começamos a orar ao Espírito Santo, como vou fazer agora, aquelas pombinhas começaram a girar como se fosse um ventilador, coisa impressionante mesmo. E em vários momentos da minha vida, na hora que eu falo do Espírito Santo, entra um pássaro, acontece uma manifestação espiritual. Eu sou muito íntimo dele, modesta parte, muito amigo, eu gosto de fazer esse momento, eu gosto de ver a festa, a revolução que ele faz na vida das pessoas. Aí voltamos lá daquela cidade, resolvemos descer a Serra do Rio do Rastro, a maior serra do estado de Santa Catarina. Descemos exibidos, voltamos para casa. Na segunda-feira, minha folga, fui levar o carro no mecânico. Aí ele perguntou: você foi muito longe com esse carro? Eu fui 3 horas, depois de descer a Serra do Rio do Rastro. Ele falou: rapaz, o pneu estava caído, estava sem os parafusos aqui, como é que você fez? Aí eu nem falei nada para ele, não façam isso, né? Se der barulho no carro, para o carro, né? Porque eu sou padre, não sigo o meu exemplo, em consequência. Mas, só para dizer brincando, mas de fato aconteceu, entre outras coisas que nós poderíamos citar. Momento como esse, momento para abrir o coração, sem qualquer preconceito, e dizer: vai que hoje é meu dia. Senhor, eu estou aqui, se quiseres, faz a obra no meu coração, toca, eu vou me desarmar mesmo, vou baixar a retaguarda, não vou racionalizar demais, vou deixar para racionalizar quando acabar a missa, quando for para casa. Nesse momento eu só vou rezar, abrir o coração e deixar que aconteça em mim essa efusão, essa graça, esse batismo do Espírito Santo, que o Padre está falando tão euforicamente, tão entusiasmado, e de fato pode acontecer desde os meus 14 anos. Hoje eu estou com 41, 2, acho que é 42, 32, né? 42, de 14 até hoje, meu Deus, é impressionante olhar para trás e ver assim: tudo foi a mão do Senhor que conduziu. É muito gostoso, é maravilhoso, sinceramente é como que um privilégio ter a consciência de que o Espírito Santo de Deus conduz a nossa vida. É um privilégio se jogar nos braços do Espírito e deixar Ele nos conduzir. Ele vai nos levar a uma grande viagem, a uma plenitude de vida, a uma felicidade fabulosa. Ele vai nos ensinar a tirarmos um bem muito maior de tudo aquilo que nos